Mestre, espera-se que a primeira onda de interceptação chegue em 4 minutos e 17 segundos, por favor, prepare-se para a batalha. Quinn relatou em sua voz sintetizada. Conteúdo patrocinado. 9527 acenou com a cabeça e disse gravemente, em termos simples, fui capaz de passar livremente pelos reinos e sistemas da All Gods Corporation, e ninguém conseguiu me encontrar porque eu tinha um algoritmo avançado de micromovimento. Agora que o algoritmo perdeu sua eficácia, a poderosa matriz de varredura da All Gods Corporation pode facilmente me caçar na Darknet. Portanto, se quisermos escapar, teremos que lutar até que seja seguro. Lang perguntou, onde é seguro? 9527 balançou a cabeça, uma das principais razões pelas quais essas grandes corporações como a Darknet são fortes é que elas dominam o sistema de salto de transição da lei do hiperespaço. Sistema de controle principal. Mas agora ainda estou no sistema, que é como a relação entre um hospedeiro e um vírus. Tinha algum conhecimento de programação. Como 9527 disse desta forma, ele entendeu imediatamente. A All Gods Corporation era como um computador, e 9527 era um vírus neste computador. Agora a situação era semelhante à de um software antivírus procurando o vírus 9527 para matá-lo. A única maneira de evitar ser morto não é continuar se escondendo, mas pular deste computador e escapar para outros computadores através da internet. Que problemático. O chefe da Red Hunter Ace Fran disse, e não entendo do que você está falando. Lang não disse nada. A complexa Darknet e as regras do mundo Darknet não eram de fato algo que todos pudessem entender. Passando por esse período de tempo, gradualmente começou a entender que no fundo do universo, e nesta caótica Darknet, a força militar não era suficiente. Também era preciso ser inteligente e compreender a ciência. Todos entraram no centro de controle da estação espacial. Esta não foi apenas a primeira vez que outras pessoas entraram no núcleo da estação espacial 9527, mas também a primeira vez de An. No momento em que entrou no centro, An ficou surpreso com aqueles controladores complexos. Monitores digitais, telas iluminadas, ponteiros deslizantes, botões de controle tipo dial, botões de controle, teclas de controle habilitadas para toque e sistemas de controle independentes, tudo isso era deslumbrante demais. Achou isso inconcebível. Geralmente, as grandes frotas abandonavam completamente os sistemas manuais, pois o navio de guerra era enorme e o sistema e o maquinário que exigiam controle eram muitos e muito difíceis de aprender. Treinar tripulação qualificada por si só custará muito tempo, e a eficiência da operação manual também foi baixa e falível, longe de ser conveniente e mais simples do que o sistema inteligente ou semi-inteligente que substitui o controle humano. Conteúdo patrocinado. A Estação 9527 não era uma nave estelar, mas sim uma estação espacial móvel 10 vezes maior que um super porta-aviões. Este enorme monstro realmente manteve o sistema de controle manual mais primitivo? 9527 disse em voz alta, para evitar sermos rastreados, agora temos que desligar o sistema de controle inteligente e transformá-lo em operação manual. Preciso de pelo menos 6 pessoas que entendam o controle de armas de energia. Eu posso. Patlis foi o primeiro a levantar a mão. Eu tenho uma licença de armas espaciais de grande porte. Boya disse, levantando a mão. 9527 nem sequer olhou, apenas apontou para a fileira de assentos do lado esquerdo para o centro, e disse, sentem-se aqui, aqueles que conhecem a arma energética. Não resta muito tempo. 3 minutos e você precisa saber como usar esse sistema de armas. Gudon. Boya empalideceu e engoliu saliva. Na frente dele estão centenas de ponteiros e medidores digitais com significados diferentes, e centenas de modelos diferentes de teclas de controle e botões. 9527 na verdade queria que ele aprendesse isso em 3 minutos. Absolutamente louco. Ainda preciso que 4 maquinistas se reúnam na sala de máquinas e no reator, perguntou 9527. Desta vez, An ergueu a mão e murmurou, eu irei. Eu entendo máquinas. 9527 olhou para Lang, balançou a cabeça e disse, você tem uma tarefa mais importante. Você
Você e vocês quatro se separam em grupos de 2 e entram no núcleo de energia. Uma vez está superaquecendo, encontrem uma maneira de resolver o problema sozinhos. Mantenha sempre o motor e o conjunto de energia funcionando perfeitamente. Entendido. Isso é por nossa conta. Conteúdo patrocinado. 9527 ergueu a cabeça e gritou: daqueles que entendem de radar multi-array sentam-se aqui. Radar de luz, aqui. Radar, aqui. Quase sufocou. Certa vez, ele instalou teimosamente 4 conjuntos diferentes de radares em sua própria frota, a Deusa, e foi chamado de lunático. Mas esta estação espacial 9527 tinha, na verdade, 12 conjuntos diferentes de radares. O tempo estava se esgotando. Era tarde demais para 9527 escolher um cara. Ele contou diretamente a todos sobre as responsabilidades correspondentes de cada cargo. Aqueles que entenderam sentaram-se e aprenderam a usar-se. Não ocorreu a 9527 que, embora as pessoas achassem isso difícil, a maior parte do sistema de controle principal havia encontrado a pessoa certa. Graças à diversidade da equipe de An, exceto os guerreiros puros como Keleik e Fran, e os homens formidáveis do Oblivion Realm, muitos deles gostavam de agir sozinhos. Veja os 3 viciados, por exemplo, além de seu principal campo de trabalho, todos eles podiam navegar em naves estelares, usar radares e operaram manualmente o sistema de armas no passado. Eles poderiam reparar o mecanismo de transição se houvesse pequenos erros ou falhas. Nessas ocasiões, sua natureza versátil era útil. Além disso, com Boya como líder, a maioria dos soldados de fora da Via Láctea também tinham alguns hobbies, que também poderiam ser usados de uma forma ou de outra. Não demorou muito para que os 139 assentos do centro de controle estivessem todos ocupados. Certamente, muitos deles suavam de ansiedade, pois os sistemas desta estação espacial não eram apenas complexos, mas também muito avançados que as pessoas não sabiam como utilizá-los. Eu me sinto um idiota. Parece que terei que aprender uma habilidade no futuro. Vendo que todos puderam ajudar enquanto ele estava ali como um idiota, Fran sentiu-se bastante envergonhado e disse para si mesmo. Conteúdo patrocinado. Eu também acho. Keleik ecoou. Quem disse que você não tem nada para fazer? Todos vocês. São inúmeras armas que ninguém controla. Vocês farão o trabalho. 9527 disse para Fran. Mas eu não sei como fazer isso, Fran disse, parecendo estranha. Aprenda se você não sabe. Retire o manual. 9527 não permitiu desculpas e disse. Logo, Fran e os outros desceram, suando. Todos receberam tarefas, apenas deixando An sem nenhuma tarefa. Essa é a sua posição. 9527 levantou uma mão e disse. An olhou para onde 9527 estava apontando e, inesperadamente, era o assento do comandante no meio do centro de controle. Isso não é totalmente inapropriado. An se assustou. 9527 disse, já que eu disse que é apropriado, então é. De agora em diante, sou o primeiro comandante da estação espacial e, se alguma coisa acontecer comigo, você assumirá o controle. Além disso, Yuan irá ajudá-lo. Achou difícil recusar, então ele se sentou com relutância. Mestre, contagem regressiva de 30 segundos para conexão. Quinn disse para 9527. Entendido. Conecte o sistema de controle neural agora mesmo. 9527 disse. Conteúdo patrocinado. Sim. Bang. De repente, uma máquina em forma de barril com uma escotilha transparente foi levantada do centro do controle no andar de baixo. 9527 abriu a porta e entrou direto. Desligue-se automaticamente quando eu me conectar ao sistema de controle neural. 9527 comandou a rainha. Sim, mestre. Cliques, cliques. Da cabine transparente dispararam fios de luz azul que são ainda mais finos que cabelos.
Esses filamentos entraram no corpo de 9527 como agulhas em seu sistema nervoso, conectando-o à estação espacial como um todo. O processo foi tão doloroso que o rosto rechonchudo de 9527 se contorceu. Enquanto isso, a voz de Quinn nunca soou. Houve silêncio no centro. O que diabos aconteceu? O que está acontecendo? Yeveivei perguntou a An. An pensou por um momento e disse, para evitar ser rastreado, o Quinn foi fechado. 9527 agora substituiu a rainha por seu próprio sistema nervoso. Isso mesmo. Neste ponto, a voz de 9527 se espalhou pelo sistema de difusão sonora. Ele murmurou, de agora em diante, substituirei a rainha. O sistema de controle neural integrará a mim e a esta estação espacial como um todo. Se eu não conseguir lidar com isso e não conseguir controlar neuralmente a estação espacial novamente, então vocês assumirão o controle e passarão para o controle manual. Boa sorte. Conteúdo patrocinado. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Quando a voz de 9527 caiu, a batalha começou e a estação espacial tremeu violentamente como se tivesse sido atingida por alguma coisa. An olhou para a tela e viu que a estação espacial estava perdendo velocidade. Uma força poderosa empurrou a estação espacial para fora do estado de salto de transição. É o Stun Interceptor Shell. An pensou. Seja na dimensão normal ou na dimensão reversa do universo, a estação espacial móvel e a nave estelar dependiam do motor de salto de transição para o impulso. No entanto, o princípio do salto de trânsito era diferente. Na dimensão normal utilizou o salto de trânsito do buraco de minhoca, na dimensão reversa da Darknet utilizou a lei do espaço. Enquanto isso, o projétil interceptador de atordoamento é um dispositivo que interrompeu o veículo voador para fora do túnel de salto de trânsito. Desde que seja detonado no lugar certo e na hora certa, cancelará todos os veículos de trânsito que passaram pela área afetada. SVI. Uma camada de luz branca se espalhou e cercou a estação espacial. Este foi o escudo de energia. Quando a estação 9527 foi sacudida para fora do túnel de transição, figuras inimigas apareceram na tela. Duas estações espaciais móveis idênticas, como a número 9527, e uma dúzia de navios de guerra de cauda curta arredondada, semelhantes a peixes com cabeças grandes, apareceram. Cada um era maior que o casco do super porta-aviões. Rumble. Estação espacial número 9527 saiu torto. A estação espacial e as naves estelares começaram a atacar imediatamente. Eles estavam esperando aqui recarregando o sistema de armas. Conforme descrito por 9527, a estação espacial móvel tinha 6 poderosos canhões principais. O poder de fogo de cada canhão era equivalente a uma classe Dreadnought, e os 6 raios laser iluminaram imediatamente este mundo escuro. Enquanto isso, aqueles grandes navios de guerra da Darknet, parecidos com peixes, tinham apenas um canhão principal, mas o poder de fogo era equivalente ao canhão principal de uma estação espacial, que também era uma arma laser de alta potência. Conteúdo patrocinado. Retaliar. Precisamos contra-atacar, gritou Boya. Ele era um sujeito de sangue quente, não conseguiu conter sua excitação ao ver a batalha. Não se mova. An gritou, agora é o 9527 que controla todo o poder de fogo. Então o que devemos fazer? Não podemos simplesmente sentar e assistir, certo? Boya perguntou em voz alta. Aprenda. Você não entende? 9527 está nos ganhando tempo, me dando a chance de aprender como controlar manualmente a estação espacial. An disse em voz alta. Todos ficaram chocados por um segundo e então imediatamente baixaram a cabeça para ler as instruções de cada botão e painel. Todos impiedosamente agarraram suas cabeças e se forçaram a se concentrar nos controles. Na verdade, as teclas de controle que eles enfrentavam não eram nada em comparação com as que An enfrentava. An estava localizado na mesa redonda do comando central com dezenas de milhares de interruptores, medidores e pedais que controlavam a direção e a potência da estação. An deu um tapa na própria cabeça e se forçou a lembrar as funções e instrumentos dessas teclas.
O poder do cérebro negro desempenhou um papel decisivo desta vez. An não apenas herdou o poder de Loyal energia, mas também herdou a capacidade de acelerar a velocidade de processamento do cérebro, o que melhorou significativamente a memória, compreensão, análise e capacidade de julgamento de An. An não estava claro se esta era a razão pela qual 9527 o tinha como segundo chefe no comando, ou se era devido à confiança de 9527 nele. An viu o destino final e o caminho 9527 configurado no banco de dados predefinido. Foi uma combinação de números complexos usados no sistema de posicionamento da rede escura. Silenciosamente, An elaborou o local final em mente. SV 9527 operou a estação espacial para contornar a área de controle do projétil de interceptação de atordoamento sem desejo de continuar a luta. A estação imediatamente entrou em estado de salto de transição e se livrou da interceptação da All Gods Corporation. An sabia muito bem que a All Gods Corporation havia previsto a rota de retirada do 9527, já que tinha o navio de guerra no local predefinido e plantou as bombas de interceptação naquele local. Conteúdo patrocinado. Esse tipo de interceptação não acontecerá apenas uma vez. Rumble. Como esperado, alguns segundos após o salto de transição, outro projétil interceptador explodiu e forçou a saída da estação espacial. Na tela, uma nova frota apareceu e começou a observar a estação espacial 9527. An ficou repentinamente chocado, notou que o 9527 no estado de controle neural tinha uma mancha de sangue no canto da boca e sua mão esquerda tremia violentamente. Ele lembrou que 9527 disse que o controle neural transformava uma pessoa na própria estação espacial, de modo que qualquer dano sofrido pela estação espacial seria transmitido sem impedimentos ao cérebro. Se os navios de guerra fossem bombardeados, a pessoa que controlava o navio também sofreria. Obviamente, 9527 estava ferido. Ele resistiu com força de vontade e não se retirou do sistema de controle neural. A estação Boone. 9527 disparou todos os 6 canhões principais, quase destruindo o mesmo modelo de estações espaciais no lado do oponente. A estação espacial 9527 parecia o mesmo modelo que o inimigo tinha, mas na verdade foi modificada. Por exemplo, a estação espacial do grupo All Gods Corporation tinha vigias, mas a estação espacial 9527 era como uma sólida bola de ferro sem janelas. As estações espaciais da All Gods Corporation precisavam de pelo menos 7 segundos para recarregar após cada salva, e a 9527 precisava apenas de 4 segundos. Embora a estação espacial 9527 estivesse mais de 50% acima da estação espacial da All Gods Corporation em termos de poder de fogo e defesa, ela não proporcionou nenhuma vantagem absoluta no campo de batalha. Conteúdo patrocinado. Afinal, #9527 estava em menor número e preparado. O sistema de autoavaliação da estação espacial indicou que, após 2 interceptações, a proteção de energia mais externa estava desgastada. A própria estação espacial havia sofrido centenas de golpes, e se a observasse de fora, teria descoberto que a gigantesca estação espacial móvel já estava coberta de cicatrizes. Enquanto isso, ainda conectado à estação espacial através do sistema de controle neural, o peito de 9527 já estava molhado, não de suor, mas de sangue. Todos os danos seriam causados através do sistema ao sistema nervoso de 9527, portanto, 9527 não teria ferimentos superficiais, mas havia ferimentos internos. Nightwalker era o médico designado na estação espacial. Ele balançou a cabeça para An com olhos preocupados. Ele pensou que 9527 não seria capaz de aguentar por muito mais tempo. An não tinha certeza de que tipo de pessoa 9527 costumava ser, mas agora ele era apenas um velho gordinho devido à falta de treinamento ao longo dos anos. Depois de anos de guarda dentro da estação espacial escura e solitária com um estilo de vida pouco saudável, 9527 não era mais quem costumava ser. Sua condição corporal provavelmente não era comparável à de nenhum dos soldados presentes. An franziu a testa e teve uma ideia ousada em sua cabeça. Ele sussurrou para Yuan Yuan e deu-lhe algumas instruções.
Mestre. Não diga mais nada, faça o que eu digo. An disse firmemente a Yuan Yuan com determinação. Sim. Yuan Yuan concordou com o pedido de An. Rumble. A terceira rodada de interceptação chegou sem surpresa e os dados da rota indicaram que a distância até o destino predefinido do 9527 ainda estava a 60 segundos. A interceptação tornou-se mais frequente, quase a cada poucos segundos eles encontravam a interceptação da All Gods Corporation. Não subestime esta distância de 60 segundos. Nunca houve um salto de trânsito que durasse mais de 15 segundos quando An usou o módulo de partículas, e levou apenas 9 segundos para o salto mágico de transição do hiperespaço enviar An da Terra para a cidade do Senhor das Estrelas. Conteúdo patrocinado. Mas desta vez, o grupo de An escapou por um recorde de 5 minutos. Presumivelmente, eles alcançaram a beira do céu, estando a incontáveis anos-luz de distância da legião terrestre na galáxia dos Cavalos Gêmeos. Vovô 9527 desmaiou. Yuan Yuan gritou alto de repente. Após a terceira rodada de batalha feroz, 9527 finalmente não conseguiu aguentar e desmaiou. Derrube ele. An gritou. Nightwalker correu para a cápsula nervosa transparente, puxou 9527, enfiou vários medicamentos já preparados em sua boca e começou a comprimir o peito. Mas quando Nightwalker olhou para cima, de repente percebeu que An havia entrado na cápsula nervosa enquanto ele resgatava 9527. O que você está fazendo? Nightwalker perguntou em voz alta. An o ignorou, mas emitiu uma ordem para Yuan Yuan: conecte o sistema de controle nervoso, coloque-me online. Sim, o Yuan Yuan respondeu relutantemente. Svi. Fluxos de luzes azuis como agulhas prateadas em dezenas de milhares perfuraram o cérebro, o corpo e o coração de An. Matrizes de luzes azuis prateadas em forma de agulhas enfiavam-se no cérebro, no corpo e no coração de An. Conteúdo patrocinado. An sentiu como se estivesse no inferno por causa da dor inesperada, e cada célula de seu corpo estava queimando. Rapidamente esta dor desapareceu e foi substituída por uma sensação ainda mais estranha. An sentiu que estava flutuando no ar enquanto a estação de transição 9527 se tornava transparente. An podia ver claramente tudo ao redor e seu cérebro estava conectado ao sistema de controle neural distribuído. Os pensamentos de An se espalharam rapidamente pelas vinhas neurais para alcançar todos os sistemas de controle da estação de trânsito. Se An quisesse disparar um míssil, tudo o que ele precisava fazer era sinalizar mentalmente, já que ele havia se tornado um com a estação de trânsito. An precisava de mais tempo para se adaptar quando confrontado com esta nova experiência, no entanto, a furiosa e forte All Gods Corporation não lhe daria essa chance. Estrondo. O corpo de An tremeu violentamente quando ele foi empurrado para fora da sequência do salto de transição por uma força forte. Mesmo que o ataque tenha sido direcionado à estação de trânsito 9527 não a An, devido à sua conexão neural, An se sacudiu abruptamente com indescritíveis picadas fracas picando seu corpo. Shoo-shoo-shoo-shoo-shoo. An viu a Darknet. Era como uma rede escura de vasos sanguíneos, colocada atrás do universo. O tempo e o espaço existiam como dados caóticos na Darknet. Em frente a An havia 2 estações espaciais de ataque e 12 navios de guerra de grande porte em forma de peixe de cabeça gorda. Idênticas às 3 emboscadas anteriores, ataques fortes se seguiram assim que An encerrou o salto de transição. Matrizes de luz branca quebraram a escuridão e atacaram An. Enquanto isso, An aprendeu através do sistema nervoso que seu escudo protetor de energia estava em apenas 9%. Sim, o escudo protetor de energia precisava de tempo para se recuperar. A All God Corporation sabia disso e aumentou a frequência de seus ataques para não permitir que a estação de trânsito #9527 recuperasse seu escudo protetor. Uma vez que o escudo protetor perde eficácia, a estação só pode contar com sua armadura pesada como segunda camada de defesa. Se a armadura fosse penetrada, haveria a terceira e última camada de defesa, a camada estrutural. Conteúdo patrocinado. Tempo. Precisamos escapar do campo de batalha às pressas. Antes que os reforços inimigos cheguem.
An ouviu a voz de 9527 com a ajuda do andarilho noturno. 9527 recuperou um pouco de energia e entendeu que An era capaz de usar a conexão neural para controlar a estação de trânsito. An franziu a testa um pouco. É claro que sabia a importância do tempo. Com a ajuda da poderosa capacidade de transporte da lei espacial, os reforços da All Gods Corporation chegariam logo após avistar An, para que An não pudesse permanecer no campo de batalha. Ele precisava terminar imediatamente e entrar novamente no estado de salto de transição até que os próximos mísseis interceptadores de choque espacial do inimigo parassem An novamente. Sendo ambas batalhas espaciais, uma de tamanho semelhante na Darknet será várias magnitudes mais difícil do que no espaço normal. No espaço normal, os navios de guerra não podiam esperar reforços uma vez em batalha. Como as leis espaciais não eram permitidas neste universo, os reforços precisariam entrar no campo de batalha, um por um. Na Darknet, não importa a distância, os reforços chegariam em poucos minutos. Estrondo. An estava calculando o tempo de chegada do reforço da All God Corps enquanto outro navio de guerra interceptador pousava no topo da estação de trânsito. Todos dentro do centro de controle ouviram An gritar de dor, eles não podiam acreditar em seus próprios ouvidos e olhos. An era famoso por vários motivos, mas um dos motivos mais fundamentais era que, embora fosse jovem, ele era um cara muito durão. Quanta dor ele deve ter sofrido para soltar um grito daqueles. Todos no local já tinham visto An em batalha antes, então não importava o quanto ele fosse ferido por socos ou facadas, An nunca soltava um único grunhido e sempre se juntava à batalha novamente imediatamente. O que aconteceu hoje? Será que a ligação neural foi mais dolorosa do que ser atacado em combate real? Depois de recuperar um pouco de consciência, 9527 com um sorriso irônico falou, esta é a razão pela qual eu lhe disse para usar o controle manual, não use a ligação nervosa. Dor da ligação nervosa. Está além do inferno. Uau! Conteúdo patrocinado. Todo mundo ficou surpreso. Incluindo An. Todos pensavam que 9527 desmaiou depois de apenas 3 rodadas de batalha porque ele não tinha exercício como um velhote gordo. Afinal, 9527 não era como An e seus colegas, que eram um bando de jovens musculosos. Agora todos entenderam. 9527 não era muito fraco, pelo contrário era muito forte. Além da dor e da tortura do inferno, se dependesse de mim, provavelmente não durarei um único minuto. Mas 9527 aguentou 3 fundações completas. Nenhuma única palavra. Todos ecoaram o mesmo pensamento. O grito de An finalmente parou, todos viram que o rosto jovem de An estava completamente distorcido e suas veias saltavam da testa até o pescoço e os pulsos. Assim como todos pensavam que An não aguentaria mais, o próprio An sabia que, no fundo, essa dor cruel lhe trazia mais espírito de luta, não medo. Sem dúvida foi uma dor dolorida no coração. Embora a dor estimulasse os nervos de An, também estimulava a região cerebral de grau zero. Depois de aceitar todos os 7 cristais escuros, o tamanho da região cerebral de grau zero de An dobrou. Antes desse momento, An não entendia o que isso representava antes. Ele só sabia que estava sob ataque da All God Corporation e que sua vida estava ameaçada. O domínio do cérebro zero de Shoozan acelerou repentinamente. Neste domínio cerebral mágico em escala nanométrica, a energia da fonte e a energia escura já estavam perfeitamente fundidas. Tornou-se propriedade especial de An e foi a razão pela qual ele quebrou a pedra quebradora de dragões com o arco de penas voadoras. Sua energia estava misturada. Ele não só possuía a energia-fonte, mas também a energia escura. An sentiu seus olhos queimando, seu corpo queimando e seu cérebro queimando. Não desista. Nunca desista. An gritou por dentro e se forçou a se concentrar na dor. A estação espacial rapidamente atacou os soldados da All Gods Corporation. An não escolheu escapar, em vez disso foi diretamente contra seus inimigos. Voos. Os soldados da All Gods Corporation estavam incrédulos. An não escolheu fugir, mas decidiu se aproximar? Você sabe, o combate corpo a corpo causou uma dor terrível e foi muito além de uma batalha normal.
Até o próprio 9527 escolheria escapar do que se aproximar. Arguinha. An gritou alto, a dor no sistema nervoso o estava deixando louco, mas ele ainda de alguma forma se forçou a ficar. De repente, An avançou para o meio dos navios de guerra de interceptação contra o fogo pesado do inimigo. Então, um milagre aconteceu. Aquelas estações espaciais de ataque portáteis, os peixes de cabeça gorda como navios de guerra, todos os seus canhões principais falharam repetidamente. Eles só podiam usar canhões de reserva ou até canhões defensivos de menor escala para iniciar ataques. Um sorriso estranho apareceu no rosto de An. Sim, a previsão de An estava correta. Eles usaram o sistema de controle de fogo para controlar os ataques. An lembrava claramente onde estava o ponto fraco desse sistema. Quando um inimigo chegasse muito perto, o sistema controlado por fogo entraria no modo de autoproteção para evitar que o sistema de inteligência artificial atacasse a si mesmo e as unidades aliadas. Então, desligaria todos os canhões principais e ativaria apenas mini-canhões de close-up. Conteúdo patrocinado. Contra uma estação de combate supergrande modificada como a 9527, o potencial de dano desses pequenos canhões era como picadas de mosquito que picavam, mas nada fatal. Atirar! An gritou. Seus 6 canhões principais apontaram diretamente para o inimigo e dispararam ao mesmo tempo. Uma enorme fonte de luz ofuscante explodiu. A All Gods Corporation usou um sistema de controle de fogo de inteligência artificial, mas An não. An estava ligado à estação por causa dos nervos. Embora a ligação neural estivesse desprotegida, ela ainda retaliaria, não importa quão próxima fosse a distância ou quantas explosões pudessem se espalhar para seus canhões principais. Após a primeira rodada de barragens, os 6 navios de guerra da Rede Escura, semelhantes a peixes, de cabeça gorda, tornaram-se história. Com tanta proximidade, foi como disparar um canhão a queima-roupa. De novo. Outra rodada de barragens foi disparada e todos os 12 navios de guerra da Darknet de grande porte morreram. Esta foi a estratégia de An. Primeiro passo, ataque a força na formação de batalha do inimigo. Segundo passo, use a proximidade para desativar os canhões principais mais poderosos do inimigo. Terceiro passo, depois que os canhões principais do inimigo se tornassem obsoletos, An pegaria seus próprios canhões de batalha e os apontaria para a cabeça do inimigo. Todos ficaram chocados, incluindo 9527. Conteúdo patrocinado. Esse tipo de guerra de interceptação normalmente era menos baseada em táticas e dependia mais da força bruta. An encontrou um ponto de ruptura nesta guerra aparentemente impossível. O sistema de controle de fogo com inteligência artificial desligaria automaticamente os canhões principais quando a distância entre o alvo e ele próprio fosse muito curta. Foi para evitar danos colaterais do canhão principal. An até incluiu isso em seu cálculo. É claro que apenas ser capaz de criar apenas uma tática brilhante não era nada, e o mais importante era ter a capacidade de executar o plano com firmeza. Agora há pouco, todos viram claramente An atacando a frota inimiga enquanto suportava todo o fogo inimigo. Seus gritos foram suficientes para provar o tipo de dor penetrante que ele sentiu. Mas An escolheu enfrentar a dor e atacar de frente, mesmo sabendo há muito tempo que a dor devastaria seu corpo e danificaria seu sistema nervoso. Isso foi como deixar a faca do inimigo entrar em seu corpo só para ter a chance de acabar com ele. Nem todo mundo foi tão ousado e ousado. Rumble. Estação Espacial número 9527, todos os 6 canhões principais dispararam sua terceira saraivada. Isso fez com que a estação espacial de assalto mais próxima explodisse diretamente por dentro. A curta distância amplificou várias vezes o poder de fogo do canhão principal. Com o aprimoramento, ele destruiu a proteção de energia, a camada de armadura, a camada estrutural do oponente e detonou seu reator de fusão controlável interno. Swift. Tanto a estação #9527 sob o controle de An quanto o último espaço de superataque do inimigo foram destruídos pela explosão simultaneamente, e ambas as estações estavam prestes a perder o controle. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso de An recebeu um sinal claro. A recarga de energia foi concluída e o motor de salto de transição estava em espera.
An poderia estar na estrada novamente e ativar o salto de transição da lei espacial. Bang! Conteúdo patrocinado. An imediatamente ativou o salto de transição sem hesitação. A gigantesca estação espacial negra começou a emitir uma luz poderosa e as flutuações de energia formaram um anel multidimensional colorido como o de Saturno. Ao mesmo tempo, um comandante sobrevivente de uma estação da All Gods Corporation imediatamente respirou fundo. Ele sentiu que o operador da estação #9527 devia ser um demônio. Ele confiou na proximidade para forçar o sistema de controle de fogo a entrar no modo de autoproteção? Somente um lunático poderia ter inventado esse tipo de tática não convencional. Rumble. De repente, o aluno do comandante da estação focou imediatamente. Ele viu claramente a estação espacial #9527 que já estava na metade do caminho de transição e disparou a quarta rodada. O ataque estava indo em direção a ele. A maior parte do seu espaço já se transformou em fogos de artifício e esse cara ainda não estava disposto a me deixar ir. Tanto lunático quanto paranoico não eram suficientes para descrever o operador da estação #9527. Um momento antes de esse experiente comandante de estação ser morto, ele acreditou firmemente que não havia encontrado um humano, mas sim um demônio. A estação espacial SFI. #9527 finalmente entrou no estado de salto de transição. O centro de comando estava em silêncio total com todos olhando para An, enquanto o sangue escorria de sua boca, ouvidos e olhos. Vu. Ye Weiwei cobriu a boca com lágrimas nos olhos. Se An era um demônio, ele era um demônio que salvava a todos independentemente de qualquer custo, um demônio justo. Seus ferimentos internos devem ser muito graves. Lu Ying viu os olhos vermelhos de Weiwei e seus olhos também ficaram molhados. As duas meninas se abraçaram para compartilhar sua tristeza. Guardiã de Lu Ying, a Banshee feminina olhou para An e suspirou. Bang! A paz durou pouco mais de 10 segundos, os projéteis de interceptação espacial atingiram-a novamente e o salto de transição foi interrompido. Todas as condições permaneceram as mesmas, mas desta vez An não emitiu nenhum som. Mesmo sentindo muita dor, ele tentou se controlar para não gritar e perseverar. Conteúdo patrocinado. Todos viram An controlar a estação espacial para atacar enquanto suportava o pesado fogo inimigo. Até que os canhões principais do oponente perdessem eficácia, An ativaria seu ataque de curta distância. Rumble. Os sons da salva do canhão principal eram como um martelo batendo no peito de todos. Cada vez mais sangue saía da boca, dos olhos e dos ouvidos de An. Ninguém sabia quanto tempo ele poderia durar, ou talvez enquanto estivesse vivo, ele nunca desistiria. Na verdade, não foi a primeira vez que todos viram a teimosia e a persistência de An. No entanto, todas as vezes eles ainda ficaram profundamente comovidos quando viram isso. Não foi a personalidade inflexível que comoveu a todos. Dentro do grupo, havia indivíduos que apresentavam características semelhantes. Tanto que Lake quanto Sima Unfen podem não ser mais inflexíveis do que An, mas definitivamente não eram muito piores. A razão pela qual a ação de An comoveu a todos não foi apenas porque An era inflexível, mas também porque ele era um gênio. Sima Unfen também teve coragem. Se ele mudasse de lugar com An, ele também seria capaz de aguentar. No entanto, ele será capaz de aplicar o mesmo tipo de tática eficaz? Provavelmente não. An até levou em conta o mecanismo de autoproteção do sistema de controle de fogo de inteligência artificial do inimigo. Esse comportamento indicava que o processo de pensamento de An não era igual aos outros. An seguiu um caminho único para chegar onde está agora. Ele não era apenas inflexível, mas também incrivelmente inteligente e tinha um caráter inspirador. A estação claramente havia começado o salto de transição e no último segundo ainda esfaqueou o inimigo pelas costas uma última vez para eliminá-lo. Sima Unfen faria esse tipo de coisa? Receio que não. Sima Unfen teve coragem, mas ele não era um cachorro louco como An, que nunca perde nenhuma chance de morder o inimigo. Mesmo quando An tentava escapar, ele deixava um rastro de cadáveres. Conteúdo patrocinado. Isso foi exatamente o que ele fez. Ele era inflexível e cheio de coragem. No entanto,
ele era diferente de todos os guerreiros inflexíveis. Ele também usaria seu cérebro inteligente em suas batalhas. Mesmo que um dia An morresse no campo de batalha, todos acreditariam que An teria deixado uma cicatriz indelével em seus oponentes. Ele usaria seu cérebro inteligente para encontrar qualquer oportunidade possível que outros não poderiam ter pensado, todos os tipos de truques não convencionais e truques malignos, para derrotar o inimigo. Quando 9527 estava no controle da estação espacial, foi uma cena trágica de 9527 suportando fogo e fortes dores enquanto tentava carregar todos para escapar. Ainda foi uma cena trágica mesmo depois que o controle da estação espacial mudou de 9527 para An, mas também se tornou incrivelmente mais emocionante. Aqueles navios de guerra que se tornaram destroços, aqueles metais que foram destruídos impiedosamente, tudo isso foi trabalho de An. Por um lado, An estava tentando escapar. Por outro lado, a faca de An ainda estava afiada. Os lugares pelos quais ele fugiu estavam cheios de sangue e cadáveres. Num piscar de olhos, ocorreram 3 interceptações e 3 desengates forçados. As táticas de An eram incríveis e sua atitude era uma loucura. É por isso que todos sentiram o sangue fervendo. An fez algo que nenhum outro poderia fazer. O número no relógio atômico indicava que estava a apenas um salto de transição do ponto seguro predefinido de 9527. 6,38 segundos. Se An conseguisse fazer com que a estação espacial desse outro salto de transição, eles conseguiriam escapar em 6 segundos. Conteúdo patrocinado. A batalha ocorreu da maneira que todos imaginaram, mas a única coisa diferente foi a cor da cabine de controle neural. A cabine transparente foi tingida de vermelho com o sangue de An. O sangue jorrou da boca de An para o vidro rígido e pingou lentamente no chão. Criou um pequeno fluxo de sangue. Neste momento, ninguém se importava com a situação lá fora. Todos estavam focados em An, o jovem guerreiro que trouxe todos para fora com sua própria força. Por isso, ele pagou um preço inimaginável. Rumble. A luz da barragem de canhão foi preenchida com a ira de An e sua raiva incessante. Tudo teve seu preço, o revestimento fabricado do navio de guerra se transformando em destroços foi o preço que pagaram para interceptar An. No último momento, An dirigiu a estação #9527 diretamente em cima da cabeça do inimigo. Ele apontou todos os 6 canhões principais para a cabeça do inimigo e disparou. Eu vou te matar. An gritou com sangue jorrando de sua boca. Svi. O último salto da estação #9527 finalmente começou. An fez isso, todos estavam vivos por causa dele. Pof. An desabou em uma poça de sangue. Conteúdo patrocinado. Justamente quando a estação espacial #9527 finalmente escapou, An desmaiou. Conteúdo patrocinado. Além do próprio An, ninguém sabia por que An conseguia aguentar. Parecia que An iria desmaiar a qualquer segundo, mas na verdade, An não o fez. Ele aguentou ainda mais que 9527. Foi só porque An tinha um corpo cheio de ossos duros. Este não era o caso. No momento em que todos o cercaram e Nightwalker tentou de tudo para salvá-lo, An passou por uma experiência extracorpórea. Ele se transformou em uma nuvem e voou para sua própria região cerebral de grau 0. A estrutura de formas de vida inteligentes como os seres humanos era incomparavelmente requintada. Mesmo com a sofisticação da ciência e da tecnologia atuais, a razão pela qual os seres humanos eram tão poderosos ainda era inexplicável. Sabedoria, superhabilidades, força explosiva em momentos críticos, amor, essas eram algumas das qualidades únicas do ser humano. A região cerebral de 0 grau era a fonte do poder humano. A energia foi concentrada em uma área muito pequena do cérebro onde foi gerada, armazenada e irrompeu. Eventualmente, as energias sofreram uma mutação para um poder que outros pareciam incapazes de explicar. Todos esses poderes se resumiram à evolução da energia. Spears de fogo foram capazes de controlar o fogo por causa da mutação de energia. Os Spears da água poderiam controlar a água, por causa da mutação energética. A razão pela qual An conseguiu criar o domínio do vazio foi por causa da mutação da energia emitida.
A energia que ele emitiu inibiu a região cerebral de 0 grau do outro e selou sua energia de volta ao estado original. Assim, quando outros Spers encontrassem An, seus poderes não poderiam ser usados. Em essência, isto foi o resultado de diferentes energias se opondo umas às outras. Conteúdo patrocinado. Para qualquer guerreiro, toda a essência se resumia à energia. A qualidade da energia, a densidade e a quantidade determinavam diretamente a força de um guerreiro. An achou que era mágico porque sua consciência chegou à área mais importante e mágica de seu cérebro, a região cerebral de grau zero. A região cerebral de grau zero de An havia se expandido em comparação com o passado. Isso indicava que ele tinha maior potencial. Afinal, quanto maior a largura da área do cérebro, mais energia poderá ser armazenada. Assim, a quantidade de energia gerada foi maior que outras. A região cerebral de grau zero de An era especial. Era cinza escuro. O branco representava a fonte de energia e o preto representava o poder das trevas. A fusão das duas energias deu a An seu tipo de energia único. Nesta parte do universo, todas as espécies humanoides inteligentes usavam energia de fonte, mas na área distante onde o Rei das Trevas se originou, as espécies inteligentes passaram por um caminho de evolução diferente, então sua energia era mais voltada para os elementos escuros. A mente de An não tinha forma. Ele sentiu que sua região cerebral de 0 grau era na verdade muito vasta, e aqueles corpos de energia cinzenta vagavam como nuvens escuras no céu. Alguns minutos atrás, quando An enfrentou situações difíceis, foi sua própria região cerebral de grau zero ou essas energias especiais que o salvaram. Era inexplicável e, em geral, a energia na região cerebral de 0 grau sofreu rotações de alta velocidade para compensar um grande grau de dano. Isso deixa An extremamente interessado em sua própria região cerebral de grau zero. A região cerebral de grau zero das pessoas se expandirá automaticamente? An pensou. Logo ele balançou a cabeça e disse para si mesmo, impossível, logicamente falando, a única possibilidade é que a largura do meu cérebro fosse originalmente muito ampla, mas por algum motivo, algumas áreas foram seladas. Conteúdo patrocinado. Mas por que minha região cerebral de grau zero é mais larga que as outras? Por que ela se selou? An pensou enquanto patrulhava a região cerebral de grau zero. No passado, An ouviu uma teoria muito interessante de que algumas pessoas se referiam à região cerebral de grau zero como um pequeno universo. Embora a região cerebral de 0 grau tivesse um volume pequeno, era vasta como um universo em termos do que as pessoas poderiam fazer com ela. Era apenas um espaço estreito composto por algumas celas, mas agora An ouvia e sentia como se fosse um universo. A mente de An flutuou na área com uma sensação de desamparo, pois ele não sabia quando alcançaria o limite de sua região cerebral de grau zero. Agora, a escuridão e as nuvens escuras formadas pela energia faziam com que ele se sentisse realmente reprimido e nervoso. De repente, An viu o fim de sua região cerebral de grau zero. Era uma porta enorme e hermeticamente fechada. An se apoiou na fresta da porta para tentar espiar, mas não conseguiu descobrir nada. Atrás desta porta deveriam haver vasos sanguíneos, e seguir os vasos sanguíneos me levará ao coração. An ponderou e disse para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele ouviu vozes de um mundo distante chamando-o, dizendo-lhe para voltar correndo. A mente desvi. An passou pelas nuvens compostas de energia. A velocidade tornou-se cada vez mais rápida e An deixou sua região cerebral de 0 grau em um piscar de olhos. Conteúdo patrocinado. An acordou com a visão embaçada, mas seu cérebro rapidamente restaurou a clareza. Estranho, você não está tão gravemente ferido quanto 9527. Apenas algumas feridas externas. Descanse um pouco e logo você se curará. Nightwalker franziu a testa. Ele usou a palavra estranho porque isso obviamente não combinava com o bom senso. O tempo e a intensidade que An apoiou no sistema de controle nervoso obviamente ultrapassaram 9527. Porém, no final, foram 9527 quem ficou mais gravemente ferido? Existe realmente um poder sobrenatural protegendo An? 9527 e An foram enviados para a sala médica.
Em 2 dias, An conseguiu andar, enquanto 9527 ainda estava relaxando na cama. A quantidade de tempo que 9527 passou inconsciente foi muito maior do que o tempo que passou desde que ele acordou. Eu quero sair e dar uma olhada. 9527 disse a An. Bem, eu quero sair e dar uma olhada também. An encontrou uma cadeira de rodas com suspensão e ajudou 9527 a se sentar. Então ele saiu com 9527. Conteúdo patrocinado. Na verdade, a estação espacial #9527 tinha vigias, mas elas estavam bloqueadas com uma espessa armadura de liga leve. Após a fuga bem-sucedida, a própria estação espacial foi seriamente danificada com a armadura rompida e as vigias expostas. A tripulação agora poderia ficar perto da janela e observar a paisagem lá fora. Em 9527 chegaram a uma vigia. Eles viram um planeta vermelho e a alguma distância havia 2 estrelas emitindo luz e calor. As estrelas fizeram com que esta área do universo não tivesse noite e tivesse uma temperatura terrestre extremamente alta. O que eles estão fazendo? 9527 viu os soldados ocupados do lado de fora. Consertando a estação, é claro. Embora tenhamos escapado, a blindagem da estação espacial foi quase completamente danificada. Até cerca de 69% da camada estrutural foi danificada. Estávamos a um passo de ficarmos completamente ferrados. Então, todos estão trabalhando juntos para consertar a estação espacial, mas infelizmente a estação espacial era muito grande. Mesmo que todos fossem guerreiros Esper, não poderíamos concluir uma carga de trabalho de reparo tão pesada. Seria bom se minha legião de robôs estivesse aqui. Eles são especialmente bons nesse tipo de trabalho. 9527 acenou com a cabeça e diga a eles que não se preocupem em consertá-lo. Primeiro, é difícil de consertar. Em segundo lugar, esse sujeito grande é muito atraente. A All Gods Corporation não nos abandonará facilmente. Embora tenhamos deixado seu território, eles definitivamente enviarão alguém para nos procurar em segredo. Usaremos a estação espacial como nossa base aqui. Talvez não possamos sair temporariamente. An acenou com a cabeça e franziu a testa. Em que lugar é esse? An franziu ligeiramente a testa e perguntou, afinal, onde é esse lugar? Conteúdo patrocinado. 9527 respondeu, você se lembra do lugar onde conheceu Linda? An acenou com a cabeça, claro, aquela Soul Beast feminina que roubou meu módulo de partículas. Só de pensar nisso me deixa deprimido. 9527 disse, Beast é na verdade um lugar semelhante a onde você conheceu Linda. Eles são conhecidos como um mundo. Há muitos canos bifurcados e cada um deles leva a um mundo. Como o lugar onde você conheceu Linda, que pertence a um mundo pequeno. Por ser mais adequado para a vida de bestas-almas, muitas bestas-almas estão reunidas lá. E aqui está um mundo de grande porte. Parece muito vasto e faz você se sentir no universo real, mas contanto que você ligue o motor de salto nesta direção, você pode alcançar a entrada do mundo imediatamente. Alcance o cano principal da Darknet assim que sair da entrada. Você pode voltar para a All Gods Corporation ou ir para outros lugares através dos canos principais. A lei do espaço é poderosa, mas só se aplica aos canos principais da Darknet, não é tão versátil. An acenou com a cabeça, como você disse, este é um ramo da Darknet, então a All Gods Corporation não pode nos encontrar. 9527 sorriu, a Darknet é tão grande e tem mais de vários bilhões de ramificações. Se eles quiserem nos encontrar, eles terão que investigar todos os caminhos de ramificação. É muito baixo. An perguntou novamente, o que posso fazer se quiser ir para a galáxia dos Cavalos Gêmeos? Conteúdo patrocinado. 9527 disse, você pode, mas sugiro que não o faça. Há 2 razões. Primeiro, você tem que passar pelo território da All Gods Corporation se quiser ir para a galáxia dos Cavalos Gêmeos. Os caras do conselho devem ter enviado algumas pessoas para vigiar a galáxia. Depois que você voltar, existe o perigo de ser seguido. An jurou.
Ele não se sentia confortável estando preso aqui. O sistema solar havia desaparecido e ele não poderia voltar para a galáxia dos Cavalos Gêmeos. O contato entre ele e seus irmãos em sua cidade natal foi completamente cortado. 9527 disse: acalme-se. A pessoa que o conselho realmente quer sou eu. Então eles não farão nada com as pessoas comuns da sua cidade natal. Agora, o único problema para nós é evitar sermos encontrados pela All Gods Corporation enquanto enfrentamos os inimigos nesta área da Darknet. An perguntou curioso: temos inimigos aqui? 9527 acenou com a cabeça: todas as pessoas que você encontra aqui são nossos inimigos. No fundo do universo, a Darknet. Uma estação espacial se movia lentamente ao longo da rota de fuga de An e seus amigos. Esta estação espacial pertencia ao deus militar, Capri. No navio estava Lu Shuikyulin, o lendário avô de Jianjia, um homem que tinha uma personalidade excêntrica e podia fazer tremer o coração de todos. O relatório final do Departamento de Investigação foi concluído. Por que você teve que vir aqui pessoalmente? Kyulin parou na frente da vigia e perguntou. Conteúdo patrocinado. Capri sorriu levemente: então e você? Por que você veio me ver quando eu estava pronto para ir embora? Por que você veio aqui comigo? Kyulin respondeu como se não fosse grande coisa: eu certamente tenho meu próprias razões. Além disso, pelo meu status, nunca é demais para mim suspeitar de alguém. Mas você é diferente, você é um soldado. Você não deveria apenas ouvir ordens? Capri suspirou: os soldados também são seres humanos. Olha, esta é a cena da quarta interceptação. Kyulin estremeceu e franziu a testa. Destroços quebrados podiam ser vistos por toda esta área. A estação #9527 mudou repentinamente seu estilo de luta a partir daqui. Antes, teve 3 encontros com nossas tropas, e em todas essas ocasiões, eles fugiram sem lutar. Mas aqui ele obteve uma vitória incrível. 2 estações espaciais armadas de nível Overwatch e 12 navios de guerra da classe Baleia Branca foram todos destruídos. Kyulin disse: todos nós sabemos que a traição do homem à corporação foi premeditada. A estação espacial #9527 é muito diferente dos modelos usados atualmente em nossa corporação. Capri disse: claro que sei. Os sistemas de defesa, armas e energia da estação espacial #9527 foram discretamente modificados por aquela pessoa. Ele usou seus designs originais. Como designer executivo, ele não entregou seus melhores designs e tecnologia à corporação. Esta foi uma das razões pelas quais ele foi procurado. Mas mesmo que a estação #9527 tenha sido redefinida, é impossível para ele ter um poder de combate tão forte. Durante sua fuga, ele teve um total de 9 encontros com todos os deuses. Nos 3 primeiros encontros, a estação espacial #9527 fugiu sem lutar. Todas as 6 batalhas seguintes tiveram o mesmo resultado: as frotas que enviamos foram completamente destruídas. Conteúdo patrocinado. Duvido que se essa pessoa seja tão capaz, por que não demonstrou isso no início? Kyulin tinha um sorriso estranho, de receio que suas suspeitas não parem por aqui. Capri disse francamente: naquela época, não vi aquele homem trair a corporação com meus próprios olhos. Você o descreveu como um criminoso hediondo e um assassino cruel. E agora com meus próprios olhos, eu o vi tentando salvar a Sima Unfen a qualquer custo. Como soldado, recrutamento e seleção de pessoal não são da minha conta. Da Via Láctea, mas também pelas habilidades que possuem. An tem o fim do vazio, uma determinação que excede sua idade e grande sabedoria. Desde o dia em que o conheci, eu sabia que ele não apenas se tornaria um general, mas mais provavelmente será o marechal de todos os generais da corporação. Ele se tornará o mestre estratégico desta geração. Agora vamos falar sobre Sima Unfen. Como todos sabemos, não importa quão talentoso seja um guerreiro, é impossível para ele se tornar um super senhor da guerra, a menos que ele chegue ao outro lado do universo para receber o teste final para guerreiros da Darknet. Mas Sima Unfen conseguiu.
Se ele tiver tempo suficiente e for complementado com as técnicas de treinamento da Darknet, é mais provável que ele seja colocado na 9ª estrela dourada. Não podemos simplesmente descartar coisas assim. Há muito tempo atrás, quando você disse que aquele homem era um traidor e queria matá-lo, eu não tive objeções. Mas agora vocês também declararam que esses 2 guerreiros em potencial, que até impressionaram eu, são traidores? Que diabos é isso? Essas pessoas talentosas, por que nos traíram? Killin engoliu em seco e franziu a testa. E nós, pessoal? Suas acusações são equivocadas. Na verdade, também estou na área cinzenta. Em relação à traição daquela pessoa e à traição de An Yunfen, não sei mais do que você. Vamos em frente e olhar para o poder do nosso designer executivo. 12 estações espaciais mais 72 navios de guerra principais não conseguiram detê-lo. Nosso ex-designer executivo parece ser mais poderoso do que antes. Conteúdo patrocinado. SVI. A estação espacial de Capri continuou avançando em um ritmo lento, verificando cada campo de batalha até chegar onde An e seus amigos desapareceram. Este é o lugar onde eles desapareceram? Perguntou Killin. Sim, este é o fim da nossa região de controle corporativo. Capri assentiu. Killin franziu ligeiramente a testa, e eles não se dirigiram para a zona de guerra guardada pelo corpo de fronteira, mas recuaram para o perigoso triângulo amaldiçoado. Mesmo que ele fosse o designer executivo, ele ainda pode não ser capaz de sobreviver neste espaço amaldiçoado. Capri disse em voz profunda, é por isso que senti que algo estava estranho. Se o designer executivo é realmente um traidor, ele não deveria se refugiar em outras forças de nível corporativo, como a Mass Demon Corporation, os Pesadelos, os Santo Espíritos, os Escolhidos Celestiais, que são tão poderosos quanto nós. Desde sua traição, ele permaneceu no domínio de nossa corporação. Esta foi a primeira vez que ele saiu, mas ele foi para o Triângulo Amaldiçoado. Devo dizer que nosso designer executivo é provavelmente o mais estúpido de todos os traidores. Status, não importa onde ele vá, ele pode receber o mesmo tratamento que um rei. Mas ele foi para este maldito lugar. Killin nem mesmo falou. O sincero Capri forçou um sorriso, gostaria que todos acabassem mortos agora. Caso contrário, o comandante genial An, Sima Unfen, que entrou nas fileiras dos super-senhores da guerra antes de ser treinado na Darknet, e nosso ex-designer executivo, estes não será fácil lidar com 3 pessoas quando estiverem agrupadas. Conteúdo patrocinado. A pedido de 9527, a tripulação interrompeu suas reparações na estação e se reuniu no solo vermelho carmesim fora da estação espacial. Conteúdo patrocinado. An saiu da estação espacial e olhou para os irmãos que escaparam com ele da cidade do julgamento. Incluindo ele mesmo, havia um total de 444 pessoas. Na China, este não foi um número de sorte. 9527 tossiu 2 vezes, levantou a voz com o melhor de suas habilidades e disse: fui eu quem impediu você de trabalhar porque, neste momento, nosso principal objetivo não é consertar esta estação espacial, mas tentar sobreviver na área conhecida como Triângulo Amaldiçoado. Isso mesmo, esta área é chamada de Triângulo Amaldiçoado. A parte de trás do universo também não tem limites, mas aqui você pode usar a lei do espaço. As pessoas têm a sensação de que os 2 lugares não estão muito distantes. No entanto, esse não é o caso. A Darknet é igual ao universo, infinita e cheia de perigo e desconhecido. Na Darknet, o Triângulo Amaldiçoado também é chamado de área tribal, e aqueles que vivem aqui são geralmente os aborígenes da Darknet. Quanto a você e eu, somos todos parte de uma força maior, vindo aqui através de testes seletivos. Do outro lado do universo. Nesta área amaldiçoada, os motores operados pela lei espacial falhariam, os soldados desapareceriam misteriosamente e as estações espaciais se transformariam em cinzas em um instante. Assim, todas as forças gigantes que ocupam a Darknet escolheriam unanimemente desistir deste lugar e explorar em outras direções. Não tivemos escolha a não ser vir para cá. Quanto a como podemos sobreviver nesta área e em que tipo de situação poderíamos nos deparar, sinto muito, também não sei. Conteúdo patrocinado.
Mas ainda há uma coisa pela qual devemos nos sentir felizes: esta estação espacial é a única estação espacial de expedição da All Gods Corporation. Antigamente, eu a projetei e criei, apenas para preparação para um dia quando eu tiver que sair da corporação. Dentro da estação espacial, há todos os sistemas e tecnologia que precisamos para nos estabelecermos em um local. Embora não possamos criar estações espaciais superdimensionadas do mesmo nível, ainda podemos criar alguns navios de guerra da Darknet de qualidade decente, têm o melhor ambiente de treinamento e o melhor equipamento de batalha. O único problema é como aproveitar o equipamento da estação espacial #9527 e conseguir nos manter firmes aqui. Também não temos outra escolha, porque não é seguro voltar ao universo, ou então poderemos trazer problemas para nossa família e amigos. Afinal, neste momento, somos procurados pela All Gods Corporation. E não é aconselhável avançar, a maior parte da Darknet é controlada por várias corporações gigantes. Se quisermos avançar, mesmo que não cruzemos o território da corporação de todos os deuses, nos depararemos com outras forças. Nossa força atual, é impossível lidar com eles. Mesmo que possamos cruzar com segurança o território do inimigo, e daí? Receio que entrar em uma parte desconhecida do território da Darknet seja ainda mais perigoso do que permanecer nesta área amaldiçoada. Acreditem, amigos, não temos escolha melhor. Estamos com muito pouco tempo, antes que os inimigos tribais nos encontrem, temos que explorar a área, planejar uma defesa e uma rota de retirada. A rainha atribuirá missões a você de acordo com seus pontos fortes. Contanto que trabalhemos duro o suficiente, seremos capazes de sobreviver nesta terra amaldiçoada. O discurso de 9527 terminou e o sistema de inteligência artificial Queen começou a atribuir missões a todos e organizar horários. Todos receberão um dispositivo de comunicação, para que possam fazer perguntas ao Queen a qualquer momento. Conteúdo patrocinado. 9527 chamou An separadamente e disse: "Vá uma tarefa muito importante e sinto que só você pode realizá-la." An hesitou por um segundo, depois perguntou curioso: "O que é isso?" 9527 respondeu: "Vim encontrar um lugar para treinar para todos." An ficou um pouco confuso: "Um lugar para treinar? Não há salas de treinamento na estação espacial?" O modo mais difícil que você pode ativar é o modo pesadelo. 9527 acenou com a mão e respondeu: "Claro que sei disso, mas deixe-me perguntar, como está o resultado do treinamento para você agora?" An franziu a testa, acenou com a cabeça e disse: "De fato. Mesmo usando o modo pesadelo de nível mais alto, meu índice de fonte de energia não está aumentando tão rápido como costumava." Conteúdo patrocinado. 9527 respondeu: "Isso porque seu corpo e a região cerebral de grau 0 já se acostumaram com esse tipo de modo de treinamento. É como tomar drogas: quanto mais você for exposto a um tipo de droga, seu corpo aumentará a tolerância a ela. Em breve, não só você, todos começarão a passar por uma situação semelhante. A velocidade de crescimento deles se tornará cada vez mais lenta, embora ainda haja melhorias, mas em um momento crítico como agora, espero que todos possam se aprimorar o mais rápido possível. Na Darknet, existem muitas dimensões mágicas. Algumas dimensões são boas para o cultivo de plantas e darão origem a plantas preciosas com alta raridade. Feras. Estou dizendo para você encontrar uma dimensão que seja ótima para treinamento. Esse tipo de dimensão é muito rara e também há uma diferença de níveis. Mas, no momento em que pudermos ter acesso a uma dimensão de treinamento de alto nível, até mesmo Sima Unfen que já está no nível Super Warlord pode melhorar rapidamente. Isso será uma grande ajuda para você." Os olhos de An brilharam de repente. Em termos de nivelamento, quanto maior o nível, mais difícil será progredir. Sima Unfen já era um super senhor da guerra, então uma dimensão de treinamento que seja eficaz para ele será definitivamente muito eficaz para os outros. Agora eles estavam sozinhos no triângulo amaldiçoado, sem reforços. Se todos pudessem elevar seu nível um degrau acima, então os benefícios seriam autoexplicativos. 9527 então falou novamente: "Talvez você não saiba, Sima Unfen é apenas uma exceção. Antes dele, não havia Spers no universo que rompeu a 8ª estrela.
Net do universo, e atingiram seu nível atual após serem expostos às dimensões de treinamento de alto nível. Se pudermos assumir o controle dessas dimensões de treinamento de alto nível, talvez não haja apenas um Sima Unfen entre nossos irmãos. Sem falar nas dimensões de treinamento de alto nível, mesmo as de baixo nível, seu efeito será melhor do que as salas de treinamento. Afinal, a sala de treinamento utiliza energia artificial, mas as dimensões de treinamento utilizam energia natural. É só isso, não será fácil encontrar um. A área do Triângulo Amaldiçoado é habitada por aborígenes, então devemos assumir que eles já ocuparam algumas dessas dimensões, o que significa que você provavelmente encontrará alguns inimigos poderosos. Então, você deve ter cuidado ao executar esta tarefa. Você precisa escolher os soldados mais fortes do nosso grupo, formar uma equipe de expedição e partir. An assentiu, se realmente existem esses tipos de dimensões de treinamento místico, então vale a pena correr o risco de ir procurá-las. Quanto aos membros da equipe, isso não é problema. Embora não tenhamos muitos, eles são todos elites. Mas a Darknet é como uma colmeia com muitas interseções de bifurcações. Cada ramo se conecta a pelo menos outra dimensão. Como posso encontrar o lugar que você mencionou? 9527 sorriu, apontou para longe e disse, e não sei, mas você sabe. Conteúdo patrocinado. 9527 sorriu, apontou para longe e disse, e não tenho ideia, mas você tem. Conteúdo patrocinado. Eu faço? An permaneceu cético, olhou para o que 9527 estava apontando e lá viu Lu Ying, Yeveivei e Black Egg. Eles estavam provocando Black Egg. Mas, surpreendentemente, aquele pequeno Black Egg não estava nem um pouco zangado, mas parecia ser muito íntimo. Isto foi muito peculiar. No bom senso, An era o dono do Black Egg, mas Black Egg brigava com An o tempo todo. Parecia que Yeveivei e Lu Ying tinham alguma magia desconhecida lançada sobre eles ou algo assim. Black Egg gostava muito deles, andava com eles o tempo todo feliz e rindo. A esperta raposa prateada também gostou dessas duas garotas, deixando-a apenas com os dois manequins Garra Fantasma e Garra Demoníaca, sem nenhum espertinho por perto. Yuan também recebeu algumas tarefas em 9527 e permaneceu no centro de comando. Você quer dizer ovo preto? An se assustou e murmurou. Isso mesmo. 9527 coçou o queixo e disse, Black Egg é um comedor exigente. Ele gosta mais de energias avançadas autênticas. Podemos pesquisar a dimensão de treinamento usando esta característica do Black Egg. Black Egg é absolutamente um tesouro de dádiva de Deus. Mesmo o mais poderoso da All Gods Corporation não tem alguém como ele. A maneira mais primitiva de encontrar a dimensão de treinamento é verificar as dimensões uma por uma, o que consome tempo e trabalho. Mas só precisamos trazer o Black Egg. Se o Black Egg ficar excitado de repente, há uma boa chance de que haja uma dimensão de treinamento com poder natural por perto. As palavras de 9527 deixaram An ansioso para tentar. Ele acenou com a cabeça repetidamente, o que você diz faz sentido. Vou preparar uma equipe imediatamente. Por precaução, vamos deixar Sima Unfen aqui. Só levarei Lance. É manobrar. 9527 pensou por um segundo e disse, leve Plutão também. Por quê? Perguntou An. Não tenho certeza. Mas sempre achei que Plutão parece ser diferente de nós. 9527 disse. Conteúdo patrocinado. No outro lado do universo, a Darknet. Canais negros tão largos quanto a galáxia eram como vasos sanguíneos humanos, e aquelas incontáveis interseções bifurcadas eram como capilares. Cada extremidade de um capilar tinha uma dimensão grande ou pequena que era conhecida como mundo. An escolheu entrar em um mundo na área do Triângulo Amaldiçoado para escapar da perseguição da All Gods Corporation, e a entrada foi fechada depois que eles entraram no mundo. Neste momento, havia uma pessoa, uma mulher, uma linda mulher, fora do celo. Se An estivesse aqui, ele poderia reconhecê-la imediatamente. Essa mulher foi quem roubou seu módulo de partículas, e linda.
De acordo com o julgamento de 9527, Linda provavelmente não era humana, nem um ser inteligente semelhante ao humano de qualquer raça, mas uma besta da alma com uma habilidade especial. Shows. Uma figura fina passou através do selo que deveria ter impedido invasores, e veio para o lado de Linda. Era um cara magro, com nariz de falcão e olhos de feijão mungo. Seus 6 olhos estão dispostos em forma de triângulo equilátero. Além disso, ele também tinha 4 orelhas. Obviamente, ele era um alienígena entre os seres humanoides inteligentes. Esse cara magro mostrou a Linda um clipe, que foi gravado secretamente no mundo onde Anne e as pessoas estavam se escondendo usando um dispositivo óptico remoto. Linda olhou para ele, riu e disse: "São mesmo eles. Eu não esperava que eles viessem para a Terra Amaldiçoada." Aquele cara magro franziu a testa. "Então, você os conhece? Se eles são seus amigos, então são amigos que nos trouxeram problemas. Não vejo uma nave Darknet da All Gods Corporation aparecer na Terra Amaldiçoada há muitos anos. Essas naves estão vindo atrás deles desta vez." Conteúdo patrocinado. E Linda balançou a cabeça e disse: "Não, eles não são meus amigos. Eu deveria até dizer que eles são meus inimigos." O cara magro acenou com a cabeça. "Na verdade, isso não muda nada, mesmo que eles sejam seus amigos. Os caras têm muitas coisas boas em suas mãos. Veja, aquela estação espacial, há muitas coisas boas nela. Vou reportar à tribo com sinceridade, e a tribo não vai largar esse pedaço gordo de carne." Linda não fez nenhum comentário. Ela, como se de repente pensasse em algo, perguntou ao magrelo: "Você viu uma coisinha estranha? Ela pode voar. É muito gorda, com escamas pretas e um par de olhos dourados." "Acho que não. De acordo com sua descrição, deveria ser uma Soul Beast, a lendária pupila gêmea dourada que deveria ter morrido." Linda, com um sorriso brilhante no rosto, disse em voz alta e clara: "Acredite, eu conheço bestas da alma melhor do que você. Essa coisinha definitivamente não é uma besta da alma extinta." Cara magro perguntou curioso. Linda balançou a cabeça e disse: "Não sei, é por isso que estou curiosa." O cara magro encolheu os ombros e disse: "Saia daqui o mais rápido possível. Esse grupo é difícil de lidar." Coisas. Ele acenou e um barco surrado voou de um canto próximo. Os dois embarcaram e desapareceram rapidamente no mundo sombrio. 2 dias depois. O braço mecânico do armazém inferior da estação espacial liberou uma nave espacial recém-construída e a colocou na charneca carmesim. Conteúdo patrocinado. Esta é a nave estelar Darknet. 9527 disse a Anne. Ele está equipado com um mecanismo de salto de transição hiperespacial e matrizes de pesquisa Darknet em todas as frequências. Procurar. Anne acenou com a cabeça. "Tentarei evitar brigar com qualquer pessoa. Em termos de operação, é diferente dos navios de guerra cósmicos." 9527 disse: "A principal diferença está no salto de transição e no sistema de radar. Não se preocupe, com sua técnica, não haverá nenhum problema em controlar esta nave estelar da Darknet. Afinal, você pode até operar esta estação espacial. Yuan não irá com você desta vez. Ainda preciso da ajuda dele. Existem muitas áreas a serem reparadas no centro de comando, o que envolve algumas informações confidenciais. Então preciso que Yuan fique para trabalhar. Sua tarefa ficará a cargo da rainha. Ela estará envolvida na busca por controle remoto. Algo a esclarecer é que o salto de transição do hiperespaço requer muitas coordenadas fixas, mas não estive em 99,9% dos lugares nesta terra amaldiçoada. Portanto, nesta viagem, você pode querer confiar mais nos saltos de transição normais." Anne sorriu e disse: "E não importa, na verdade estou mais acostumado a dirigir naves estelares no universo normal. E, novamente, estamos procurando, não correndo, então não precisamos de uma velocidade rápida." Todas as coisas estavam prontas para partir. Anne, junto com Plutão e Lance, estavam prontos para partir. Certamente, Black Egg, Silver Fox, Demon Claw e Ghost Claw seguiram Anne. Lu Ying parecia um pouco infeliz,
fazendo beicinho. Em contraste, Ye parecia muito compreensiva, confortando-a constantemente, mas seus olhos sempre olhavam inadvertidamente para o peito de An. Seja bom. An estendeu uma mão e colocou-a na cabeça de Lu Ying. Lu Ying derrubou sua mão infeliz e murmurou: Eu não sou mais uma criança. Certo, você não é uma criança. Você é uma garotinha. An disse a Ye sorrindo: Esta criança é próxima de mim. Cuide dela enquanto eu estiver fora. Ye acenou com a cabeça e disse: Não se preocupe. Eu cuidarei dela, mas você, e cuide de você também. Conteúdo patrocinado. Shows. A pequena nave estelar Darknet decolou rapidamente e deixou o planeta Carmesim, voando para mais longe. Lance seguiu An desde a Via Láctea até aqui, então ele estava muito familiarizado com as histórias de An. Ele também conhecia a relação entre An e Ye. Ele não pôde deixar de lembrar a An: reserve algum tempo para Ye. Vocês dois estão juntos há cerca de 3 anos. Ah, se ao menos houvesse uma garota tão apaixonada por mim. An riu: do que você está falando? Não é verdade? Ela é a senhorita da folha de bordo antiga, ela não fez companhia ao avô e veio para Darknet para sofrer com você. Para que você acha que isso serve? An sentiu que Lance estava incomodando e simplesmente o ignorou. Em vez disso, Plutão ouviu atentamente e anotou cada palavra em seu coração. Black Egg, tudo depende de você encontrar a dimensão de treinamento. Garotinho, não me envergonhe. An disse para Black Egg por hábito. Pequeno cara. Constrangedor. Black Egg ficou furioso. Um cara e um Black Egg começaram a brigar novamente. Conteúdo patrocinado. Embora An já tivesse chegado ao outro lado do universo por um tempo, foi a primeira vez que ele realmente pilotou uma nave espacial sozinho na Darknet. As cenas mágicas que eles viram encantaram tanto An quanto Lance. Conteúdo patrocinado. Lance apontou para um cruzamento bifurcado e disse: Olha, era uma distância tão curta e já chegamos a um mundo diferente. Eu me pergunto quantos mundos diferentes estão conectados pela Darknet, se não ainda maior, que o universo. Lugares como Star-Lord City e Jugman City são na verdade construídos dentro desses mundos e navegados através da lei espacial. An acenou com a cabeça e disse: sim. A Darknet é realmente muito grande. Ouvi de 9527 que Darknet é na verdade uma abreviatura. Como um galho de árvore, cada espaço que se espalha é como uma folha pendurada em um galho. Está tudo conectado. Lance disse: se o universo escuro é uma árvore, então deveria haver raízes. An disse: talvez haja. Nosso entendimento da Darknet agora é muito superficial. Até mesmo a All Gods Corporation a usa apenas para transporte e transmissão de dados. Há muito que não sabemos sobre este universo. É uma tolice sonhe que queiramos entender o universo sombrio. Lance ponderou e disse: como é a dimensão de treinamento que procuramos? An disse: também não tenho certeza. 9527 disse que cada dimensão de treinamento na Darknet é diferente. A única semelhança é que todas elas têm energia natural. O que procuramos é esse tipo de poder. Lance olhou para Black Egg, que estava dormindo na mesa. O ovo preto parecia leal e simples, completamente diferente do sujeito imprudente que ele era quando lutava com An. O Black Egg pode nos ajudar a encontrar essa energia natural? Lance perguntou curioso. An encolheu os ombros e disse: provavelmente. Este garotinho só está interessado em energia de alto nível. Se continuarmos nossa navegação e ele acordar de repente, significa que chegamos ao lugar que procuramos. An disse enquanto tocava levemente seu próprio rosto. Black Egg mais uma vez deixou algumas marcas de sangue em seu rosto. Se não fosse pelas tecnologias médicas avançadas, seu rosto já estaria marcado há muito tempo. Plutão, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, de repente murmurou para si mesmo: pode não ser apenas o poder da natureza que atrairá a atenção de Black Egg. An disse indiferentemente: claro. Se encontrarmos uma forte fonte de poder sombrio, Black Egg também ficará interessado.
Isso ameaçará a vida de Black Egg, ele não entrará de forma imprudente. Conteúdo patrocinado. Então só precisamos seguir Black Egg. Ele deve estar confiante em lidar com o espaço em que se atreve a entrar. Plutão olhou para Black Egg e disse levemente, espero que sim. Mas esta é, afinal, a área amaldiçoada do universo escuro. Já se passaram 3 dias. O navegador negro estava se movendo dentro da Darknet a uma velocidade estável, eles estavam se aproximando da área do Triângulo Amaldiçoado. Desde ontem, Han frequentemente olhava pela janela para a cauda do navio de guerra. Ele ficava ali por 1 ou 2 horas de cada vez. Lance caminhou da sala de comando até a janela na cauda do navio de guerra. Ele encolheu os ombros e disse a Han, Black Egg ainda não se moveu. Já passamos por tantas dimensões, mas não houve uma única que atraiu Black Egg? Han disse, Black Egg é uma Soul Beast de alto nível. Ele não estaria interessado em nenhum tipo aleatório de poder. Depois de tanto tempo, só ouvi comer alguma coisa uma vez. Lance acenou com a cabeça e perguntou, por que você sempre vem aqui? Han franziu a testa ligeiramente, e tenho a sensação de que alguém está nos seguindo. Mas quando usei minha técnica de visão para investigar, não consegui encontrar nada. Lance sorriu e deu um tapinha nas costas de Han, e não suspeite. Eu sei que sua intuição sempre foi forte. Mas não se esqueça, o navegador desta nave é Queen, o sistema altamente inteligente de 9527. Se alguém estivesse seguindo nós, Queen teria percebido alguma coisa. Vamos, eu fiz chá. Ok. Han assentiu levemente, olhou de volta para a janela da cauda do navio de guerra e franziu a testa antes de seguir Lance de volta à sala de comando. Shows. Não muito depois de Han partir, uma luz negra brilhou no universo escuro. Era uma luz azul escura em forma de polvo. Era diferente de qualquer tipo de navio de guerra, mas mais parecido com uma criatura que vivia no universo escuro. Ele balançou levemente seus longos tentáculos e continuou a manter distância do navio de guerra de Han. Conteúdo patrocinado. Em um piscar de olhos, já se passaram 4 dias desde que partiram. Justamente quando Han pensou que demoraria muito para encontrar um espaço de treinamento adequado, Black Egg de repente teve uma reação. Olha! Black Egg levantou as orelhas. Lance gritou em estado de choque. Han olhou para Black Egg, que de repente deu um pulo e ergueu as orelhas. Seu par de olhos dourados tornou-se extraordinariamente brilhante. Han ordenou que o navio de guerra parasse e veio para o lado de Black Egg. Havia mais de 1 dúzia de bifurcações na estrada próxima. Black Egg permaneceu imóvel e olhou para a entrada de uma bifurcação à direita. Está bem aqui. Rainha, vamos nos aproximar dessa direção. Han comandou. Show. O navio de guerra virou-se para a bifurcação da estrada. Não muito tempo depois, Han e os outros ficaram surpresos ao ver a entrada para o mundo. Normalmente, a entrada para o espaço escuro existia na forma de um selo ou barreira, mas a entrada era na verdade a cabeça de um lobo. Sim, era uma enorme escultura de cabeça de lobo com dentes afiados e olhos vermelhos. A entrada para o mundo estava na boca do lobo. Para entrar era preciso passar pela boca do lobo. Ovo preto, você tem certeza? Han perguntou em voz alta. Oh! Black Egg já estava animado, seu corpo rechonchudo se contorcia e ele balançava fortemente as patas rechonchudas. Conteúdo patrocinado. Han pensou por um segundo e disse, não importa o que aconteça, vamos dar uma olhada primeiro. Então, eles desceram da nave Darknet e observaram a misteriosa cabeça de lobo. Não parece uma escultura feita pelo homem? Não, não tem. Não há sinais de escultura. Para uma cabeça de lobo tão grande, seria necessário usar escultura a laser. Seria difícil esculpi-la à mão, mas não há marcas deixadas por um laser. E os dentes de lobo e os olhos vermelhos? Deixe-me analisar os componentes dos dentes de lobo. É adamantino branco, totalmente natural. E os olhos? Rocha Bandoro. Cresceu um pouco de musgo e ficou vermelho. Não é realmente uma escultura feita pelo homem? Sim. De longe parecia feito pelo homem.
Mas quando nos aproximamos, a estrutura é muito rudimentar. Olhar. O adamantino branco que parece dentes não é uniforme. A altura também é diferente. Mesmo que não seja feito pelo homem, ainda é estranho. Acho que deveríamos usar o microexplorador espacial para investigar primeiro. Concordo. Eu também. Conteúdo patrocinado. Depois que os três observaram e discutiram por algum tempo, descobriram que embora a entrada parecesse uma cabeça de lobo, não foi feita pelo homem, mas sim uma ocorrência que aconteceu em circunstâncias especiais na natureza. Esta não foi uma visão rara na natureza. Muitas rochas ígneas se assemelhariam a animais após o desgaste do vento. Han lembrou que havia uma rocha ígnea na China que se assemelhava ao sistema reprodutor masculino. Atraiu muitos turistas para tirar fotos com ele. Não importa o que acontecesse, Han ainda decidiu ser cuidadoso. Afinal, eles estavam em território amaldiçoado e não na China. Este navio de guerra tinha uma ferramenta especialmente projetada para explorar o espaço, de uma esfera voadora com sistema semi-inteligente e multifunções, como digitalização e gravação de vídeo. Bastava colocar a esfera voadora no espaço e eles poderiam recuperar informações e imagens sobre o espaço. Claro, levaria mais tempo para usar a esfera. As informações transmitidas também não seriam reproduzidas ao vivo por causa do selo dimensional. De repente, Raposa Prateada pulou no ombro de Han e começou a guinchar ansiosamente. Han olhou para onde Silver Fox estava apontando e era Black Egg. Black Egg ficou impaciente com o longo tempo que levou para a esfera voadora ser explorada. Ele correu secretamente em direção à barreira, e a esperta Raposa Prateada o pegou em flagrante. O que você está fazendo? Volte! Han gritou. Black Egg ficou atordoado e abriu a boca como uma criança pega em uma má ação. Mas então ele cerrou os dentes e decidiu ignorar Han. Pare ele! Han disse ansiosamente. Show! Os leais Demon Claw e Ghost Claw avançaram. Black Egg ficou determinado e atacou o selo com suas duas garras. PSHH. Conteúdo patrocinado. Black Egg usou suas garras para abrir uma abertura no selo e rapidamente pulou para dentro. Garra Fantasma e Garra Demoníaca estavam sob as ordens de Han para capturar Black Egg, então eles também o seguiram e entraram correndo. Conteúdo patrocinado. Que bagunça! Han ficou muito bravo ao testemunhar a cena. Bastava que Black Egg lutasse com ele normalmente, mas em momentos cruciais, Black Egg não tinha senso de organização ou disciplina. Quanto mais Han gritava com ele, mais rápido ele corria. Garra Fantasma e Garra Demoníaca seguiriam qualquer ordem que Han desse sem hesitação e a lealdade de Black Egg não poderia ser comparada à dos dois. O que fazemos agora? Lance franziu a testa e perguntou. O que mais podemos fazer? Vamos. Black Egg evitaria instintivamente qualquer perigo. Se ele se atrever a entrar, significa que provavelmente não há grande ameaça lá dentro. Han e os outros voltaram para o navio. Havia um Dimension Shockwave Launcher na frente do navio de guerra. Os tremores fariam com que o selo se abrisse temporariamente. Han e os outros poderiam entrar rapidamente no espaço enquanto o selo fosse temporariamente quebrado. Shows! O movimento rápido do navio de guerra deixou um rastro no céu. O navio de guerra então apontou para a barreira sob os dentes do lobo. Lançar. Estrondo. Sob os comandos de Han, uma luz branca em formato oval disparou e atingiu o meio do selo. Emitiu ondas de choque com uma frequência de 48 milhões de ciclos por segundo. Os tremores abriram a barreira e o navio de guerra entrou rapidamente. Era um espaço pequeno. No topo, havia diamantes afiados e facas. O solo era irregular e parecia ter sido erodido por ácido. As rochas estranhas de tamanhos desiguais pareciam fileiras de soldados. Conteúdo patrocinado. Fica mais estreito à medida que avançamos. As funções dos navios de guerra são severamente limitadas, vamos viajar a pé. Han disse em voz alta. Portanto, o grupo saiu do navio de guerra. Havia um número crescente de pedras gigantes na frente, mas o espaço ficou mais estreito como um funil.
O julgamento de An estava certo, e em um espaço estreito como este, seria difícil para o navio de guerra se mover, seria mais eficiente caminhar. Olho das trevas. Show! Os olhos de An ficaram completamente pretos. Depois de adquirir todo o poder do Rei das Trevas, ele poderia finalmente usar a técnica de visão completa. An viu duas figuras negras passando na frente dele, era Demon Claw e Ghost Claw. An pediu que eles parassem Black Egg, então eles perseguiram Black Egg desesperadamente, deixando An e os outros para trás. Minha velocidade é rápida. Vou pegar luz. Plutão disse a An. Ok. Silver Fox usa táticas de guerrilha e Lance fechará a retaguarda. An respondeu. Nas circunstâncias atuais, isso era o melhor que podiam fazer. Embora Lance geralmente fosse um batedor, sua especialidade era furtividade e rastreamento. Em termos de velocidade, ele era o mais lento e ainda mais lento que An. A velocidade de Plutão, por outro lado, era extremamente rápida, ele era apenas mais lento que Black Egg. Se quisessem pegar esse sujeito desobediente, só Plutão teria a chance. Assim, os três homens e Silver Fox mudaram a formação de sua equipe. Silver Fox se escondeu como de costume, não tinha estratégia ou missão fixa, mas usou sua inteligência para vagar pela equipe e agiu como uma guerrilha oculta. An ficou entre os três e Lance foi posicionado na parte de trás da equipe. Eles fizeram o possível para alcançá-los, e logo depois de cruzarem a entrada em forma de funil, a vista à frente tornou-se vasta e aberta. Conteúdo patrocinado. Havia grandes extensões de florestas e terras nevadas. O lago estava congelado e a temperatura estava abaixo de menos 60 graus. Havia um trecho de montanhas nevadas contínuas. An seguiu os passos de Plutão. Suas sobrancelhas lentamente se franziram quando ele percebeu que o espaço não continha a energia natural que ele procurava. Se não houvesse energia natural, o que atraiu Black Egg aqui? Uivo, uivo, uivo. Assim como An estava pensando rapidamente, sons uivantes de feras vieram de longe, grandes flocos de neve foram levantados no ar. Era evidente que uma luta intensa estava acontecendo entre a neve. Olho das trevas. An mais uma vez ativou sua técnica de visão. Ele viu que Black Egg, Demon Claw e Ghost Claw foram cercados e atacados por um grupo de estranhos organismos vivos. Sob a técnica de visão de An, esses monstros pareciam azuis claros. Isso significava que seus poderes não vinham da energia natural. Quanto à aparência, pareciam ser uma matilha de lobos. Sem dúvida, Black Egg foi o mais forte. Quando cercado por esses monstros, ele correu com determinação em direção à distante montanha nevada. Porém, no topo da montanha, havia uma figura azul clara cuja flutuação de energia era ainda mais forte que a do ovo negro. Para a confusão de An, esses monstros eram claramente uma ameaça para Black Egg. Black Egg poderia derrotá-los, mas quando esses monstros fossem derrotados, eles emitiriam um frio estranho, e o frio fez com que a velocidade de Black Egg se tornasse cada vez mais lenta. Mas esses monstros eram como um ninho de vespas. Uma única vespa não foi capaz de derrotar o inimigo, mas poderia picar e liberar o veneno dentro do corpo do inimigo antes que ele morresse. Conteúdo patrocinado. Uma vespa se sacrificaria para causar dano ao inimigo. Não demorou muito para que o veneno se acumulasse no corpo do inimigo e causasse danos prejudiciais. Agora, Black Egg caiu nesta armadilha. Uma enorme quantidade de frio foi liberada. Até o ar estava ficando congelado. Embora Black Egg estivesse batendo as asas com toda a força, ele ainda não conseguia impedir o declínio de sua velocidade. Até mesmo os leais Demon Claw e Ghost Claw foram forçados ao perigo e puxados para a luta que poderia ter sido evitada. A situação piorou. An suspeitava que, se não tivesse chegado a tempo, Black Egg seria incapaz de continuar lutando. Atordoado, An olhou para Black Egg, que estava em perigo, mas continuou a lutar. De repente, ele entendeu que Black Egg não era o tipo de besta espiritual que tinha o instinto de evitar o perigo, mas em vez disso, ele era um desafiante louco. Se ele visse alguém em quem estivesse interessado, não importa se o oponente fosse mais forte ou mais fraco que ele, Black Egg ainda avançaria.
Mesmo que lutar contra um oponente mais forte significasse que ele arriscaria sua vida, Black Egg ainda avançaria sem hesitação. No mundo dele, o medo não existe. Com certeza, quando confrontado com esses monstros, Black Egg tornou-se mais corajoso após cada ataque. Ele olhou com seus olhos dourados e não recuou, mas continuou a correr em direção ao topo da montanha nevada. Ele matou quem ousou bloquear seu caminho. Boom! Plutão foi o primeiro a chegar ao local e se juntou à batalha. Ele não poderia parar Black Egg, então ele só poderia tentar o seu melhor para protegê-lo. Nesse momento, An se aproximou lentamente por trás. Sem a ajuda da técnica de visão, ele ainda podia ver claramente a situação da batalha. Havia muitos lobos cujo corpo estava coberto com pedaços de neve e gelo. Quando um lobo da neve fosse destruído, ele se tornaria gelo. Na verdade, esses monstros não tinham uma entidade física, mas eram uma representação de alguma forma de energia espiritual. Conteúdo patrocinado. Mais e mais lobos da neve apareceram no campo de gelo. Parecia haver um poder misterioso controlando este campo de gelo. A neve e o gelo eram o seu poder, e ele poderia controlar o gelo e a neve para criar mais e mais lobos da neve. Neste momento, mais de 10.000 lobos da neve cercaram Black Egg e os outros. Depois que cada lobo da neve morreu, seu corpo se desintegrou e uma luz azul pálida flutuava para fora do corpo. Foi essa luz estranha que restringiu a velocidade de Black Egg e dos outros. Black Egg, Demon Claw, Ghost Claw e Plutão tinham uma luz azul pálida em seus corpos. Era como se o céu tivesse chovido uma chuva azul que ninguém poderia evitar. Antes que An pudesse correr para o local, a situação se tornou ainda mais perigosa. An pôde ouvir o som agudo de alerta da raposa prateada. Ele olhou em volta e percebeu que matar um único lobo da neve não ajudaria muito na batalha atual. Era evidente que esta era uma forte força mágica que não poderia ser derrotada por nenhum ataque. A única maneira de derrotá-lo era encontrar a fonte dessa força e lidar diretamente com a origem. Com esse pensamento, An pegou o Flying Feather e olhou para a montanha intransponível. O alvo do Black Egg estava na ponta da montanha. A entidade que controlava o lobo da neve deve estar no topo da montanha de neve. De repente, antes que An pudesse realizar um ataque distante, a atmosfera mudou de repente. Os lobos da neve viram que a velocidade de Black Egg e dos outros havia ficado mais lenta e de repente lançaram outra onda feroz de ataques. A entidade do lobo gélido apareceu.